chegou um dos momentos mais perigosos da viagem pra mim. Izakaya, botecão, raiz japonês no meio da rua. Olha a Princesa Peach. Quando a pessoa dança enquanto come é porque a comida é muito boa. Eu fico com a impressão de que eu vou virar criança na loja, mas não sou só eu, né? Nossa, é muito legal. É muito legal. A gente se planejou, atravessou o mundo e agora finalmente a gente tá aqui. Bom dia, Osaka! Boa noite, Brasil. Nosso dia começou cedo hoje, né? Só que a gente não gravou tudo. Já lavamos roupa, já secamos, já tomamos café e agora vamos viver o dia aqui em Osaka. A gente, quando viaja, a gente viaja sempre com mala de mão. Então a gente fica mais ou menos 3 semanas aqui no Japão e eu costumo trazer 1 semana de roupa. Então 7 dias de roupa, depois a gente faz a gente para em alguma lavanderia, né, nos países que a gente costuma ir. E aí aqui não foi diferente. Aí a gente levantou um pouco mais cedo, foi numa Coin Laundry que tem aqui, essas lavanderias de moedinha. E é isso. Aí a gente lavou roupa, enquanto lavou roupa a gente foi num café muito gostosinho, chamado Osaru Coffee. A gente tá tomando café todo dia em loja de conveniência, né? Mas hoje a gente falou, pô, vamos experimentar um café daqui porque o Japão também é famoso pelo café. Eles gostam muito de café aqui. Sim, nossa, é uma delícia o café, surpreendeu, né? Muito bem servido. Lá no Instagram do Menu e Mochila a gente colocou stories e aí fica a dica. A gente vai criar um destaque lá, depois vocês dão uma olhada. E aí agora a gente tá indo pra Pokémon Center e pra Nintendo de Osaka. Depois o nosso plano é ir no Izakaya Toyo, que a gente tá com muita vontade depois que a gente assistiu Street Food, né, na Netflix. Isso. A gente ficou bem ansioso pra ir. Deve ter fila, porque é bem famoso. E eles adoram uma fila, né? Tá. Pegar fila, né? Paciência. Gente, chegou um dos momentos mais perigosos da viagem pra mim. Tem alguém bem feliz. O Adilson, nossa, olha essa pelúcia de Mario. E eu, olha a Princesa Peach. Olha isso, gente, que fofura. Olha o vestidinho. 7.480 cada pelúcia. Pouco mais de 200, uns 250, Nossa, quase menos de bem, 300 reais. Foi muito bem feito, olha a roupinha, super bem costurado. Isso aqui eu deixo ficar na sala de casa, se quiser comprar. A gente, a Gabi tá permitindo eu comprar isso aqui e deixar na sala de casa. Nossa, coleção de pratos da sua mãe. Só que eu acho que se ele ver o preço, ele não vai querer comprar. Ah, tá aqui, ó. Olha, não é tão caro. Cadê o preço? Tá cento e pouquinho. 110? Galera, olha essa estátua do Link. 7.150. Maravilhoso. Tem a Isabelle também. A Inkling do Splatoon. O Mario. Oh, mamãe. O tanto que ele é macio, gente. Não é só uma pelúcia, ele é realmente muito macio. A textura dele é incrível. Tá 3.100 reais essa pelúcia. Ai, eu me acho com um paninho, mamãe, porque ele é bebê. Eu fico com a impressão de que eu vou virar criança na loja, mas não sou só eu, né? Nossa, é muito legal. É muito legal. Pelúcia do Link, Breath of the Wild, 3.080. Ah, tem um Bokoblin aqui, cara, olha que demais. E essa camisa infantil aqui, de Mario Kart. Moletomzinho de Mario Kart. Essa camiseta tá bem legal, tá? Bem legal mesmo. Mas eu já peguei uma. Não vou pegar mais não. Olha essa jaqueta, cara. Mario Kart. Camisetinha de Zelda.
quando você perde as vidas. Olha os detalhes, gente. Que coisa linda. Linda mesmo. Nossa, a camiseta do Tears of the Kingdom aqui. Olha. Muito bonita. Roupinhas de Pikmin. Esses moletons muito legaisinhos. Esse aqui eu acho que é essas bolinhas surpresa. Ele mostra aqui qual que pode sair. Eu imagino que seja isso, ó. Ah, tá. Ah, você coloca na banheira. E aí ela sai o sabão. E aí revela uma dessas figuras aqui. Nossa, que da hora. Galera, ó, a gente tá num gacha que tem aqui uns controles. Console, né? Que fala. É, os controles mesmo. A Jason vai pegar aqui, ó. Ah, veio o GameCube. Não era o que eu queria. Mas tá bom. Tá legal. Mas você já pegou um Super Nintendo, Peguei né? um Super Nintendo, agora veio um de GameCube. Gente, e o Japão, ele surpreende muito a gente, alternando momentos de loucura com momentos de contemplação. A gente tá aqui agora na região do castelo de Osaka e é uma paz, é uma calmaria verde, sabe? Uma região muito bonita, muito incrível. E eu tô muito arrependido de não ter trazido minha câmera. Eu ia fazer fotos muito incríveis aqui. Mas eu não lembrava que a gente vinha pro castelo de Osaka. Eu achei que a gente ia ficar mais nas lojas. E daí eu dei uma olhada no roteiro e lembrei que a gente vinha pro castelo. Mas tudo bem, pegar o celular e fazer algumas fotos mesmo assim pra gente ter recordação. Interessante que além de fila, eles gostam de pegar fila. Eles dormem em qualquer lugar também. Olha ali, ó. É. Eu não sei. Tempo ruim, não. Eu não sei se é jornada de trabalho, que geralmente é pesada aqui no Japão, né? E aí sempre que eles podem, eles dão uma cochiladinha. Em qualquer lugar. Pessoal, o castelo de Osaka, ele data do século XVI. Quem construiu ele foi quem é considerado hoje a pessoa que unificou o Japão. E se você assistiu a série Shogun, que tem hoje em dia no Disney Plus, ela conta um pouquinho da história do Lord Toranaga, que ela é inspirado numa pessoa real. Lógico que eles acabaram mudando um pouco o nome. Só segura para eu lembrar o nome aqui da pessoa, daí eu recorto depois. Toa Ieyasu era o nome de quem inspirou, né, o Lord Toranaga. E a série, ela conta a história de quando o imperador ele morre, ele deixa um filho menor de idade, e aí rola uma disputa pelo trono, digamos assim. E aí começam vários conflitos. Não vou falar muito sobre a série para não dar spoiler, mas no final, tô dando um spoiler, no final o Toranaga ele faz o cerco ao castelo, eles incendiam o castelo. Isso é um fato histórico, então acho que não é tanto spoiler, mas esse castelo ele foi destruído mais de uma vez. Uma das vezes que ele é destruído é pelo Lord Toranaga, né? Durante esse cerco que eles fazem e incendiam o castelo. Pessoal, tá visto o castelo. Acho que é imperdível, tem que vir, tem que estar no roteiro. Eu só não sei se eu pagaria para entrar, tá? A gente pagou, a gente entrou. Não pode fotografar lá dentro em alguns andares para preservar o acervo. Mas não tem muita coisa, sabe? É mais... História e pinturas, né?
Da época, contando a história da época da construção do castelo. Algumas coisas são um pouco interativas, né? Mas a maioria são cartas, principalmente manuscritos, que ficam expostos. Maquete também, de como o castelo foi construído, né? Como é que era antes, depois da modernização, como ficou. E aí tem o 8º andar, ele dá uma vista panorâmica de Osaka, mas a gente estava até comentando, né? Você paga para entrar, mas você quer ver o castelo. E aí lá dentro você não vai ver o castelo, você vai ver o interior do castelo. Não exatamente como ele era, né, originalmente, virou um museu bem pequenininho. E a visão de Osaka, legal, bacana, mas eu acho que não vale, sabe? Vale isso aqui, ó, você vê ele de fora. É bem bonito. Isso. A gente está chegando agora no Izakaya Toyo. E como a gente já comentou antes, é um izakaya que ficou muito famoso por conta da série Street Food na Netflix, que eles fizeram uma temporada só de Ásia. E é muito doido você pensar que, cara, a gente assistiu o episódio, ficou com muita vontade de vir, a gente se planejou, atravessou o mundo e agora finalmente a gente tá aqui. A vida é muito louca, né? Parece mentira. Hoje o Adilson tá filosófico. Hoje eu tô. Pessoal, e é assim, izakaya, botecão, raiz japonês, no meio da rua, de pé, cerveja de garrafa. E aí a gente pediu algumas comidas ali, ela trouxe uma entradinha. Arigatou gozaimasu. Ela trouxe uma entradinha aqui pra gente. Não vai dar pra ver, né? Não sei se vocês conseguem ver. Mas a gente vai comendo e vai mostrando. Aqui, ó, deixa eu filmar. O que será que é? A gente não tem ideia do que é, mas vai comer. A gente não tem ideia do que é, mas é bom. É uma entradinha, né? Eu acho que é carne de caranguejo. É, alguns frutos do mar, mas... É um mix, ó. Esse aqui eu acho que é alguma... Tipo algum marisco, esse aqui. Isso aqui eu não sei se parece ser caranguejo. Eu acho que é marisco, tá? Caranguejo. Caranguejo? Esse que eu comi agora é caranguejo. Da viagem até agora esse eu acho que foi o nosso favorito, né? Que é o Otoro. É o Otoro. Tem o Bluefin também, que eu gosto muito. Esse aqui... Isso aqui é bom. Isso aqui é muito bom. Hoje é uma sexta-feira, 2h40 da tarde, e a gente viu todos os lugares que a gente viu, muita fila para vir. Eu não sei se era justamente por conta do dono original que a gente comentou, que agora não tá mais, mas não tem fila hoje, a gente deu sorte. Chegou e já conseguiu pegar uma mesinha, né? Eu já tô se mandando bem enquanto o Adilson fala, ó. Eu tava vendo no Google Maps algumas pessoas falando que ainda tem bastante fila, mesmo que ele tenha se aposentado. Maravilhoso, maravilhoso, incrível, muito bom. Esse aqui é o prato principal, é a bochecha de atum que ele faz no maçarico. A Gabi acabou de olhar pra mim e falar, não sei não, quero ver, quero ver. Melhor que todos esses aqui juntos. Eu amo quando ela fala, ai, não sei, não sei, e aí ela come e fica surpresa. Agora eu vou provar a bochecha de atum, a famosa que a gente acabou de comentar. É muito bom. É um atum super macio, com gostinho de defumado, meio grelhado assim que ele faz. E vem com um pouco de cebolinha. Quem não gosta de cebolinha só não come. Mas é muito bom. A gente pediu agora enguia e mais alguns pedacinhos agora de um enroladinho, né? Um maquizinho aqui de mais atum gordo. É um sushizinho, vai, de atum gordo. Vamos provar. Quando a pessoa dança enquanto come é porque a comida é muito boa, né? Faltou passar embaixo da mesa. Enguia. Muito boa. Enguia é um peixe com sabor um pouquinho mais forte e um molhinho agridoce, um molhinho teriyaki. É bem bom.
Só a conta deu 7 mil e alguma coisa, que daria uns R$ 240, R$ 250 aproximadamente. Mas a gente comeu bem, pediu bastante coisa. Não, é comida muito boa, né? Comida boa, de qualidade. Mas assim, é caro. Beber no Japão é caro. Uma garrafa de cerveja sai um pouco mais de R$ 20, tá? A comida, como a gente falou, muito gostosa, acho que vale a pena. A gente veio mais por conta desse sonho, por conta dessa vontade, da gente ter visto, ter ficado com vontade de vir. Mas dá pra ver que o preço é um pouco inflado por conta do volume de turistas, assim. Tem muito japa mesmo, eu acho que os locais também vêm nesse izakaya, mas a gente viu alguns turistas, né? Algumas pessoas estrangeiras. E outra coisa, tem que gostar de comer peixe cru. Se você não é um entusiasta do peixe cru, gosta dos pratos mais quentes, então nem precisa ver, porque aqui é servido coisas assim, cruas. Tem opção, né? Do atum grelhado, por exemplo, mas só. E a gente perguntou para atendente sobre o Toyo, né? E aí ela falou, gente, ele não morreu. A gente falou, não, a gente sabe que ele não morreu. Mas como que ele tá? Ela falou, ele tá descansando, né? Trabalhou pra caramba, montou o izakaya. Que a gente queria tirar muito uma foto com ele. A gente queria ver ele. Mas ela falou que ele vem pra cá uma vez por semana, mais ou menos. Eu acho que mais pra fazer uma visita, pra ver como que estão as coisas. E ele passou toda a operação pro novo dono. Então fica aí, né? Se de repente vocês quiserem vir pra ir no Toyo, você pode dar a sorte de encontrar ele uma vez por semana. E ela falou que geralmente ele vem de manhã. E o bar abre 1 hora, então não sei se faz muito sentido, né, para você vir para o Japão e ficar aqui de manhã esperando para ver o Toyo, sendo que o bar abre só 1 hora. Mas se você tem essa vontade, tem esse sonho de vir, por conta da Netflix também, venha que eu acho que vale a pena. É um izakaya muito autêntico, né, muito diferente do que a gente viu até agora. A gente fica mais na região turística, lógico, porque a gente é turista, né? Existem alguns canais que exploram alguns lugares que os turistas não vão, não é o nosso caso por enquanto. Então, é isso. Acho que foi uma experiência boa, né? Foi muito gostoso, foi muito legal. Tem uma coisa que é engraçada quando a gente viaja, que é você reparar no hábito das pessoas do país em que você tá. E aqui as japas usam umas plataformas enormes, né? Umas plataformas muito grandes. Sim, porque elas são baixinhas. Então elas usam essas plataformas como uma forma delas ficarem maiores. Só que não é umas plataformas ruins de andar, desconfortáveis. Pelo contrário, elas são super confortáveis, elas são muito macias. E no começo a gente tava dando uma criticada, né? Tipo, nossa, olha o tamanho das plataformas das japas, blá blá blá. Aí a Gabi fez uma bolha no dedo. Eu tava usando muito tênis, andando muito atrito. Meu dedo fez uma bolha. Aí eu falei pra Ju, nossa, eu acho que eu preciso de um sapato aberto pra ir intercalando com o tênis, pro dedo poder respirar, né? Por conta da bolha, se com medo de estourar. Enfim, adivinha o que eu comprei? Não sei se dá pra ver. A plataforma das japas ela comprou. E agora ela tá aqui andando igual as japas. Muito confortável, gente. No começo era esquisito, agora faz sentido, né? Total. E combina ainda, eu trouxe roupas, eu gosto de trazer roupas normalmente em cores neutras. Então eu já peguei uma cor neutra também, que combina com tudo, com todos os looks. Não vou ter problema para combinar a plataforma. Galera, a gente tá numa loja que é a Super Potato, que eu fiz um acordo comigo mesmo de não gastar dinheiro aqui. Mas é muito difícil não gastar dinheiro aqui, tá? Ela é uma loja de videogame antigo, né? E muita coisa que a gente viu no Brasil a preços proibitivos, aqui são caros, mas são acessíveis, vamos dizer assim. Acessível assim, você tem acesso a essas coisas. E assim, tem de tudo, sabe? Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Isso aqui são algumas caixas, ó, por exemplo, ó, Nintendo Wii aqui por 9.680, daria uns 300 e poucos reais mais ou menos. Esse eu tenho eu comprei um desse no Brasil uns tempos atrás. Jogos de Dreamcast, Sega Saturno. E aí ali na frente tinha uns consoles legais, mais antigos assim também. Mostrar uma televisão, que ela é uma televisão com videogame embutido. Quer ver? Isso eu nunca tinha visto no Brasil, tá?
Não sei se vocês aí já tinham visto. Mas essa TV aqui, ó, junto com a TV já vinha um videogame, tá vendo? Ela tá com um cartucho de Street Fighter 2 aqui nela. Ó, GameCube, 300 e pouquinho mais ou menos um GameCube desse aqui. Nintendo 64 na caixa, 25, uns 800 reais mais ou menos, acho. Eu paguei uns 900 reais no meu, na versão brasileira. Super Nintendo, uns 400 e pouquinho mais ou menos, se eu não me engano. E aí aqui tem mais algumas coisas, o GameCube laranja, bonitão. Controle dourado do Wii, uns controles genéricos aqui de 64. Controle do Super Nintendo aqui, ó. Esse aqui é edição japonesa, né? Ele era coloridinho. O americano que a gente conhece era azul e azul escuro. E esses aqui são coloridos, a versão japonesa. E é isso. Game Boy, tanto Game Boy Color quanto o Game Boy original. Esse eu não tenho, tava pensando em comprar. E é isso, muita opção. Alguns joguinhos de Game Boy Advance aqui, todos em japonês. As coisas boas, olha o Final Fantasy Tactics. Quem jogou, comenta aí. Eu joguei o de PlayStation, de Game Boy eu não joguei. E é isso, gente. Perigosíssimo, tá? Uma loja dessa aqui, ó. Pokémon Red, Green, Blue, Yellow, o Gold, o Silver. Muito bom. Loja incrível. Galera, acho que eu vou ter que abrir uma fazendinha de morango lá no Brasil. Porque toda hora não pode ver um negócio de morango que quer. Nossa, gente, é muito bom. O tempo todo, e fica enchendo a paciência. Quero morango, quero morango. É o melhor que tem. É realmente gostoso. É bom mesmo. E aí ela ficou tanto tempo esperando pra comer isso hoje. E você comeu de manhã, não comeu? Não, hoje não. Não? E aí ela já mandou ver no espetinho e no motia lá. Tava ansiosa, coitada. E ele vai desligar a câmera e vai vir comer, tá? Ah, eu vou mesmo. Pessoal, a gente está aqui no Umeda Sky Build. Então ele é um prédio que são 2 torres de 40 andares e elas são conectadas no topo. Ele foi projetado por um arquiteto japonês, um prédio extremamente lindo, né? E é isso, aí você tem uma vista panorâmica 360 aqui, ó, de Osaka. A gente estava vendo que ele começou a planejar, né, a fazer os rabiscos desse prédio em 1988. E na época em que o prédio foi lançado, dizem que foi um grande desafio para a engenharia, assim. Foi um marco na engenharia, né, a construção desse prédio. Você vê que ele não é um prédio, assim, antigo, em vista de, né, você vai para templos e o castelo de Osaka, que são coisas que são construídas, assim, centenárias. Esse prédio da década de 90 é um prédio novo.